Eu vejo que muita gente na área da beleza acaba olhando a atuação do cabeleireiro como algo 100% artístico e muitas vezes esse 100% artístico está ligado à aleatoriedade. Então, é um processo artístico, então eu tenho que estar inspirado, depende da cliente, depende muito se hoje eu estou bem ou não estou bem. E isso não faz parte do meu estilo de trabalho, gente, tá? Eu confio muito mais num processo de atendimento daquilo que eu busquei dela, daquilo que eu conversei com ela. Qual é a frase que a cliente fala quando você consegue atingir exatamente o resultado do trabalho que ela espera de você? Como é que você faz para deixar a cliente feliz e ela voltar mais vezes? Existe uma frase que eu particularmente vou trabalhar hoje e eu vou mostrar para você como que você faz para ouvir essa frase mais vezes da sua cliente, que é aquela frase que ela fala assim, ó, era exatamente isso que eu queria. Eu vou mostrar então hoje para vocês 3 tópicos, 3 coisas que você pode fazer para alcançar esse objetivo mais vezes. Meu nome é Luma Sakamoto, para quem não me conhece, e eu sou a fundadora desse canal Cabeleireiro Integrativo, onde eu ajudo aspirantes e profissionais, né, na área da beleza a saírem do zero à escovação perfeita. Que quando a gente melhora os fundamentos, quando a gente melhora a base da formação do cabeleireiro, a gente daqui a algum tempo consegue trabalhar assuntos mais complexos, consegue pegar mais firme na questão, por exemplo, de saúde, né, de adequação de imagem. Então, existe uma longa jornada, né, que eu convido você a se integrar, né, a essa jornada, porque eu tenho certeza assim, que daqui para frente são conteúdos que vão cada vez mais, eu brinco de explodir a sua cabeça, são coisas que é uma visão diferente desse mundo da beleza que eu quero trazer para vocês. Gente, antes de começar, eu quero pedir um grande favor para vocês. Curta, comenta, compartilha esse conteúdo para ajudar mais pessoas. Toda vez que você faz alguma dessas ações, você ajuda demais o Cabeleireiro Integrativo. Então, eu gostaria muito que vocês compartilhassem o conteúdo para que esse conteúdo, essa experiência, inclusive, que eu trago para vocês, facilite a vida de outras pessoas. Então, compartilha com seus amigos, beleza? Vamos lá. Quero saber de vocês, né? Reflita. Quais são as ações, na sua opinião, que elas precisam ser feitas no seu atendimento para aumentar as chances da cliente virar para você e falar assim, era exatamente assim que eu queria a minha escova. Então pensa comigo, quando a gente está no atendimento, o que precisa ser feito, o que precisa ser observado, né? O que precisa ser dito para que aumente as suas chances de alcançar a satisfação da sua cliente. Reflita. Eu vou trazer hoje para vocês 3 passos para você conseguir executar isso. Mas antes de eu entregar esse conteúdo, eu quero que você faça uma reflexão. Né? Recentemente estava conversando com a especialista de RH e ela estava falando para mim, né, que eu tendo muito a falar com as pessoas de um jeito que o meu feedback foi que eu precisava ser mais direta, porque eu tendo a colocar alguma coisa, falar alguma coisa para a pessoa primeiro refletir. E eu entendo que existe uma necessidade assim, de a gente adequar. Tem horas que a gente precisa ser direta, tem horas que a gente precisa trazer essa reflexão. Mas eu acho que é importante você que está acompanhando o Cabeleireiro Integrativo e você já começa a se acostumar com essa coisa da reflexão, né? Eu não gosto assim de simplesmente só dar o peixe pronto para a pessoa. Eu gosto de fazê-la entender o processo, entender como é que você chega, né, até o peixe, né, até pescar o peixe,
para que vocês tenham essa independência intelectual, para que vocês desenvolvam a capacidade de raciocínio, porque eu vejo que falta demais, né? E realmente falta isso no mercado. Até por isso que muitas vezes o cabeleireiro ele é feito de bobo, né? Pelas outras indústrias, né? Porque essa coisa de só fazer e não refletir, não fazer esse trabalho mental assim, é algo que desvaloriza a profissão. Então, eu quero trazer para vocês o raciocínio, essa reflexão, essa mania que eu tenho, né, de sempre me auto-questionar, falar, como é que isso funciona? Será que isso está certo? Será que não está? Beleza. Então, é o seguinte, eu quero te ajudar a atingir o nível de satisfação da cliente ao ponto que ela vire para você e fale assim, era exatamente assim que eu queria minha escova. Então, o assunto de hoje é, como é que eu faço para chegar nesse era exatamente isso que eu queria? Então, existe o quê? Um processo de atendimento. E no cabeleireiro integrativo, vocês sempre vão ver que eu falo muito sobre processos, tá? Então, para você chegar nessa frase que representa a satisfação da sua cliente, eu acredito que você tem que seguir um processo para ajustar, né, a sua atuação, o seu atendimento, para acertar na mosca, para acertar na veia, assim, né, da satisfação da sua cliente. Então, eu trouxe primeiro momento foi uma reflexão que eu fiz, e no segundo momento eu criei uma metodologia. Então, eu trouxe 3 passos aqui que você deve fazer para alcançar a satisfação da sua cliente. Então, ao longo desse conteúdo, eu vou contar para vocês quais são esses 3 passos, tá? Então, fica comigo até o final para você ganhar mais clareza no seu atendimento, tá? Então, bom, falei que é um processo de atendimento, mas hoje eu não vou falar necessariamente sobre quesito técnico. Eu sei que a atratividade da técnica em si, né, quando eu mostro para vocês como fazer o movimento, a gente vai ter mais lives, né, mais conteúdos sobre essa parte técnica, então eu fico alternando o tipo de conteúdo, por quê? Porque o atendimento, o bom atendimento, a satisfação da cliente não se faz só com o quesito técnico, não é só o fato de você saber modelar uma ponta que vai deixar a cliente feliz. E é especificamente isso sobre esse processo de atendimento que eu quero falar hoje com vocês, tá? Então, por incrível que pareça, sua técnica pode estar super afiada, mas não necessariamente significa que a cliente vai chegar no final daquele atendimento e vai falar essa frase de que era exatamente assim que eu queria minha escova. Até porque se você tem a técnica, você pode ter uma técnica perfeita, mas se você não fez esses 3 passos que eu vou falar, você corre o risco de não adequar o seu trabalho para o que a cliente quer. Então, não é uma questão só técnica, tá? Bom, tá bom, Luma, entendi que o que você vai falar hoje é um processo de atendimento, são 3 coisas que a gente faz no atendimento. Mas por que eu devo parar e prestar atenção no que você vai falar? Por que isso é importante para mim, né? Gente, para e pensa. Quando você vai num restaurante ou quando você vai numa loja de roupas, recentemente até fui fazer umas compras e a gente percebeu isso, né? A loja que a gente mais gastou foi a loja com o melhor atendimento. Só que, infelizmente, o que a gente percebe é que o bom atendimento, apesar de ser algo, entre aspas, que eu consideraria algo como fundamento, como base, na verdade é uma dor, é um problema para a maior parte dos lugares. E aí, se a gente percebe isso como consumidor, quando a gente vai numa loja de roupa, quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai em qualquer lugar que seja, numa farmácia, num supermercado, no banco, né?
Nossa, como é ruim quando a gente chega ao banco com dúvidas, precisando de algum tipo de serviço e a gente é mal atendido, né? Muito ruim isso. Então, infelizmente, a maior parte dos lugares oferece um atendimento que não é tão satisfatório assim. Então, mas por que isso acontece? É porque eu entendo que não existe clareza desse processo de atendimento. E aí cada pessoa, cada cliente acaba sendo bem ou maltratado conforme o humor da pessoa que está atendendo. Então, quando não tem essa clareza do processo, o cliente ele vai meio que na roleta russa. Se a pessoa tiver bom humor, ele vai ser bem atendido. Se ela não estiver tão bem, ele corre risco de ser maltratado, de ele não ter o seu desejo atendido. Então, isso é péssimo para o negócio. Isso é péssimo para você que atua tanto como cabeleireiro, como assistente, ou você que tem seu salão. Isso deteriora as suas chances de fidelizar cliente, acaba com as suas chances de conseguir essa divulgação, entre aspas, gratuita que a cliente faz do seu trabalho. Então, esse processo de atendimento ele é importante. Por quê? Porque você precisa sair dessa maioria, né, desse mar de lugares que prestam um mau atendimento, tá? E isso eu vejo como algo que é construído através de um processo de atendimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que ele trabalha como comissário, né? E essa empresa tem um sistema de atendimento muito bacana, que eles chamam de OPA, O-P-A. Então, OPA é um acrônimo para observar, perceber e atender. Então, ele tem esse sisteminha que faz com que a pessoa, né, no caso o comissário, ele fique lembrando disso, né? Ele fica na memória dele, ele internaliza de que ele tem que estar o tempo todo observando, né, o cliente. Aí ele tem que perceber se o cliente precisa de alguma coisa e aí então ele vai e atende o cliente. Então esse acrônimo é OPA, né? É observar, perceber e atender. Eu achei fantástico, né, quando ele estava me contando isso, porque é uma instrução de conduta, né? Tem a ver com, é um processo, porque você vê que tem ações bem claras aí que precisam ser feitas, e isso traz muita qualidade para o atendimento, porque a pessoa lembra que ela tem que fazer o OPA, então ela tem que observar, perceber e atender. E com isso, ela na verdade está fazendo o quê? Ela está se antecipando às situações. Porque como ela está ligada no que está acontecendo, ela vai lá e consegue perceber o que precisa ser feito, então ela vai lá e atende o cliente. Então, isso tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Isso tem muito a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a Luma tá viajando na maionese, falando de aviação aqui no cabeleireiro integrativo. Gente, tem tudo a ver, porque a prestação de serviço, ela tá ligada com a experiência que o cliente tem com a sua empresa e com os representantes dessa empresa. Então, essa conexão aí dos assuntos que eu estou trazendo para você tem a ver com na questão de prestação de serviço, ela tem tudo a ver com a experiência, a qualidade da experiência que esse cliente tem com você, ou com a empresa que você trabalha, ou ainda com os representantes, né? Se você for o dono da sua empresa, os representantes da sua empresa. Então, as empresas grandes, elas entendem isso. Empresas que são grandes, que elas são lucrativas, elas tendem a ter esse processo
de atendimento muito bem claro. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Eu quero mostrar uma forma, né, de você pensar sobre o seu atendimento que vai fazer a sua cliente falar mais vezes. Olha, era exatamente isso que eu queria. Nossa, essa frase, toda vez que eu consigo atingir essa frase, eu olho assim para o espelho e vejo a pessoa tão feliz, e isso é uma devolutiva maravilhosa para mim. Então, eu vejo a pessoa feliz, eu me sinto feliz. Então é isso que eu desejo que aconteça com vocês também, porque muitas pessoas desistem da profissão e esses até foram os assuntos das últimas lives, porque eu percebo que elas não conseguem atender a satisfação da cliente, então elas se frustram. Porque, obviamente, desde que gente é complexa, né? Mas só que quando a gente constrói um processo de atendimento, a gente consegue facilitar o nosso trabalho. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você vai partir para, vamos dizer assim, quando você vai partir para o campo de batalha, quando você vai partir para o atendimento, que você vai lá para fazer a prestação do serviço, o que você não pode fazer é simplesmente chegar lá e atender cada cliente de um jeito. Você não pode deixar o seu humor atrapalhar a experiência do cliente. Você não pode deixar que a situação que às vezes você enfrentou em casa, né, que isso seja transferido para o seu cliente. Só que se você não tem um processo de atendimento claro, fica mais difícil de, entre aspas, você se manter na linha, né? De você manter a sua conduta, manter a sua postura. Porque muitas vezes você está balançado emocionalmente e você não tem um processo para recorrer, você não tem alguma coisa como, por exemplo, o OPA para você lembrar. Você não consegue, naquele momento, tirar, né, a cabeça para fora d'água, vamos dizer assim, da situação emocional que você está vivendo. Então, o que eu quero trazer para vocês é como é que você faz, então. Se você está falando, aliás, né, se eu estou explicando para vocês que para chegar nessa frase, para chegar na satisfação do cliente, é um processo de atendimento, como é que você faz isso? Bom, entenda o seguinte, o processo de trabalho, ele tem que ser de alguma forma um pouco mais visual, né? A gente tem que trazer isso à tona para que tanto quem trabalha contigo quanto que a sua cliente ela consiga perceber isso. Por quê? Porque isso é uma sequência de ações que a gente faz. E aí, uma vez que você coloca no papel, por exemplo, transforma isso num mapa mental, ou você literalmente só escreve, você está consequentemente trazendo mais clareza para você, tá? Então, aí você tem mais clareza, é mais fácil de você seguir o passo a passo, mesmo em dias turbulentos, né? Mesmo em dias que você não esteja tão bem assim. Então, o que eu basicamente faço? Eu gosto muito dessa abordagem, tá? Qual que é o passo a passo, qual que é a sequência dessas ações? Eu sempre estou pensando dessa forma e é isso que eu trago muito para os meus alunos. Os meus alunos eu falo assim, olha gente, é assim, ó, 1, 2, 3, 4, e isso tem que ser uma sequência. Tanto que, e é uma sequência um pouco longa até, tanto que eu já passei lá, sei lá, acho que já passei das 50 aulas no curso. Mas é porque é isso, é tudo uma construção, tá? E eu vou compartilhar com vocês o que eu entendo como seja esse processo específico de atingir essa satisfação da cliente para ela falar isso mais vezes. Então, vamos entender quais são esses 3 passos? Você está pronta aí para anotar? Pega o caderninho, anota em algum lugar, anota num pedacinho de papel para depois você passar limpo. São 3 coisas que você precisa fazer. Quais são essas 3 coisas? O processo de atendimento, ele tem que sempre começar com uma bela avaliação de cabelo. Então, você tem que fazer a avaliação do cabelo, você tem que diagnosticar qual é o problema, quais são as especificidades desse cabelo, como, por exemplo, o tipo de cabelo,
a espessura, o comprimento, tá? Porque quando você pega e entende o tipo de cabelo, você já consegue entender melhor vamos dizer assim, as limitações que a gente tem com relação a trabalhar nesse cabelo. Esses dias eu estava respondendo uma dúvida de uma pessoa, né? Ela falando assim, como alisar o cabelo crespo, né? Então, quando a gente vai lá na tipologia capilar, a gente entende que os cabelos crespos, eles são tipo 4. E quando a pessoa quer fazer uma escova lisa, ela quer levar o cabelo 4 para o tipo 1. Então, entenda o seguinte, quanto mais distante for o efeito estético do original do cabelo dessa pessoa, a tendência é que você tenha mais dificuldade, você precisa fazer mais força, você precisa usar talvez até mais produtos, você precisa fazer algo que inclusive pode agredir mais esse cabelo. Então toda vez que a gente está muito distante, até um outro exemplo é quando você tem um cabelo castanho escuro que a pessoa quer ficar aquele loiro platinado. Então toda vez que a gente tem essa distância do ponto original para o desejado, existem, vamos dizer assim, perdas, né? Perdas de qualidade, você pode perder, você vai gastar mais tempo. Então, primeiro ponto, olha, né? Faz a avaliação para entender de onde você está e para onde você está indo, tá? Então, quando você faz essa avaliação do cabelo, você consegue, inclusive, já começar a preparar a sua comunicação com a cliente. Porque vamos pegar um cabelo crespo, até mesmo hoje, o meu cabelo tá ondulado. Ontem eu tomei chuva com cabelo, né, daquela chuvinha básica, e essa noite também deu uma boa esfregada do cabelo no travesseiro. Então, aí eu molhei e ele tá com frisinho aqui, porque ele ainda tá secando, né? Então, assim, se você não entende o tipo de cabelo, aí a pessoa fica desejando que o cabelo se comporte como se fosse um cabelo 1, mas o cabelo é um 4, o cabelo é um 2, o meu cabelo é hora um 2 alguma coisa, 2B, hora é 2C, então depende do momento, da quantidade de umidade, né? Então o primeiro ponto é você entender essa avaliação do cabelo em si, da cliente, já é um sinal que você vai... e isso você tem que ir falando para a cliente também, eu percebo que seu cabelo é assim, é assado, espessura, é um cabelo fino, é um cabelo mais delicado. Quando você começa a fazer um atendimento com uma boa avaliação, você já consegue ganhar pontos, né, e construir uma relação de confiança com a sua cliente. Então, o primeiro passo para você conseguir chegar lá naquela frasezinha lá que era exatamente assim que eu queria minha escova, a cliente ela precisa perceber que você está entendendo do cabelo dela, que você está entendendo sobre o que o cabelo dela precisa, tá? Aí, vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo, né, desse processo? É você conversar com a cliente, mas de maneira que você perceba, que você tenha uma escuta, que a gente chama de escuta ativa, né? Que você tá ali fazendo força para entender não só o que a cliente expressa, né, verbalmente, mas você esteja nesse processo de busca do entendimento dela, que às vezes nem ela percebe. O que você quer dizer com isso, Luma? Na hora que você está conversando com a cliente, você pode perceber a alteração de tom de voz, você pode perceber e deve estar muito atenta a como ela mexe o corpo dela, como que ela está se expressando na linguagem corporal dela. Então, esse conversar com a cliente, na verdade, é muito mais profundo. É você perceber se o que ela te pede tem alguma incoerência, inclusive, com o que o corpo dela fala. Então, até existe um livro que chama isso, o corpo fala. O corpo, ele expressa a linguagem inconsciente. E quando ela fala, ela está expressando a consciência, a parte consciente dela, a parte racional. Só que o racional, ele
vamos dizer assim, governa a gente na menor parte do tempo. O que nos faz decidir realmente, o que realmente a gente quer é estar mais a nível inconsciente, tá? Então, quando você bate o olho como a pessoa está se expressando, né? Eu falo muito isso pro pessoal que trabalha comigo. Eu falo assim, ó, olha onde ela toca, olha onde ela mexe. Por quê? Por exemplo, né? Quando a gente vai fazer cor, a pessoa ela mostra pra gente onde é que ela quer ver o efeito do trabalho. Às vezes ela ela faz assim, ó, só. O que ela fala? Eu não quero o efeito na raiz, eu quero aqui, ó, mais um ponto. Então você tem que estar ligado nisso, tá observando como que ela está se expressando. Apesar dela às vezes não saber verbalmente falar, eu quero. Você não vai esperar que a cliente chegue para você e fale assim, eu quero exatamente esse efeito aqui, esse clareamento só nas pontas, eu quero, aliás, um ombrê, ela saber diferenciar um ombrê do efeito de luzes, ela não vai saber. Então ela fala assim pra gente, ó, quero ver aqui, ó, quero ver um clarinho aqui no cabelo, sabe? Dar uma iluminada aqui, pertinho da raiz. Ela não fala, na verdade, pertinho da raiz, ela faz assim, ó, ela mostra pra gente. Então, esse conversar com a cliente vai te dar muitas dicas, porque na escovação, por exemplo, elas pegam e fazem assim, eu queria o cabelo mais assim, ó, mas eu quero aqui que fique mais liso. Então elas não falam a técnica que você vai usar, elas só falam do efeito de textura que elas querem, o efeito de volume, muitas vezes é essa linguagem corporal, essa linguagem não verbal, porque se você vê que a pessoa faz assim, ó, se ela faz assim quando ela tá arrumando o cabelo dela, se ela vai abaixando o cabelo dela, aí você vai lá e coloca uma baita, e eu aumentando o volume do meu aqui, né? Aí você vai lá e faz um cabelo super volumoso. Então não tá coerente com o que ela te pediu, mas ela te pediu de uma forma não verbal. Ela expressou aquilo com o corpo dela. Então, observa como é que a cliente arruma o cabelo dela. Faça essas perguntas direcionadas ao movimento. Elas fazem um movimento com as mãos também. Então aqui ela tá falando para você, ó, eu quero uma escova virada para trás ou para fora, né? Eu quero que o cabelo fique com pouco volume. Então quando ela põe a mãozinha, eu ia dar uma apertadinha. Então isso tudo tem que ser perguntado, né? Até por isso que você tem que ter um roteiro de perguntas, aí ajuda bastante. Mas você tem que estar atenta aos sinais corporais que ela te dá. Então, o segundo passo é você conversar com o cliente, mas conversar com o cliente observando muito bem o tom de voz dela, como que ela se expressa corporalmente. E o terceiro passo para você atingir essa frase, né, mais vezes, né, de olha, era exatamente assim que eu queria na escova, é você perguntar no final do seu atendimento. Olha, era isso que você queria? Porque o que acontece muito, eu percebo que as pessoas, muitas vezes elas não conseguem falar o que elas querem. Elas falam o que elas não querem. Só que como nos 2 passos anteriores, você faz a avaliação, conversa com a cliente, chega no final do atendimento, você usa essa frase, olha, era isso que você queria? Por quê? Estou falando para vocês, ó, a gente consegue criar um processo de atendimento que vai aumentar as nossas chances de chegar lá no final do atendimento da cliente e ela falar para a gente, olha, era exatamente isso que eu queria. Então, quando você chega no final do atendimento, você pergunta para ela, era isso que você queria? Porque você faz a pessoa refletir sobre a conversa que você teve, a avaliação que você teve, o trabalho que você fez. Então você cria a reflexão na cliente e aí ela vai te afirmar sim ou não. Se ela falar assim, eu queria assim um pouquinho mais, a franja um pouquinho mais volumosa, ótimo, vai lá, umedece o cabelo, reescova aquela franja para você ajustar o resultado do seu trabalho, conforme o que ela te pede. Eu falo sempre isso, que não é
a técnica em si que eu tenho ou o que eu, tanto de estudo que eu tenho, que vai fazer com que a cliente perceba se eu sou boa ou não. É eu conseguir chegar no resultado que ela quer, né? Então, quando você cria esse processo de atendimento e você chega lá no final e fala para ela, né, faz ela perceber se era aquilo sim ou não que ela queria. Se não for, você vai ter possibilidade de ajustar esse resultado para chegar no resultado que ela queria. E se você conseguiu alcançar isso, você já vai perceber que o processo seu funcionou, que você conseguiu entender, que você conseguiu diagnosticar o que era o trabalho e você conseguiu executar esse trabalho. Então, percebe como tudo é um processo? Então, galera, eu vou dar um resumo aqui para vocês entenderem o contexto, tá? A frase, né, quando a cliente fala assim, olha, exatamente isso que eu queria, eu entendo que ela está ligada ao seu processo de atendimento. Então, quando você tem um processo estruturado, você consegue, inclusive em dias maus, né, dias que a gente não está tão bem, você consegue entregar qualidade para o seu cliente, porque você sabe quais são as ações que você precisa fazer para ter qualidade no teu atendimento. Então, beleza, entendemos isso. Eu gosto muito dessa parte de processos. Então, tanto que toda vez que eu ensino, toda vez que eu preparo uma aula, que eu trago um conteúdo, especialmente dentro do meu curso, eu montei o curso em cima de processos. E os processos, eles são sequenciais, né? Então, isso é importante você entender também. E lá eu coloco muito isso, enfatizo sempre muito isso. E eu trouxe para vocês hoje, especificamente, esse processo de como é que você faz para chegar na satisfação da cliente e você ter como resultado disso a frase era exatamente isso que eu queria, né? Era exatamente assim que eu queria a minha escovação. Eu identifiquei então que são três coisas que você precisa fazer. Primeiro, é você então avaliar esse cabelo, fazer a avaliação muito bem feita, né? Identificando tipo, espessura, comprimento, conversando, já passando a sua avaliação para a cliente, né? Esse processo não pode ser só interno, você falar e sai executando, não, você tem que vender o seu trabalho também. No segundo passo, você vai o quê? Dialogar com a cliente, conversar bastante com ela, observar quais são os sinais corporais que ela dá a respeito do quê? Do efeito de textura que ela quer, se ela quer liso, se ela quer ondulado, pontinha virada, enfim. Se ela qual que é o efeito de volume que ela quer. Volume é muito também linguagem corporal, a pessoa, né, ou ela expande, ou ela achata, ou ela dá uma alisadinha, assim. Você identificar também, isso é importante, você virar para ela e falar assim, o que você não gosta quando escovam o seu cabelo? Pô, se prepara, porque a experiência ela é individual. Então, muitas vezes a pessoa lá, eu não gosto que o cabelo fique pesado com produto. Então, se você for colocar, você coloca o mínimo de produto, porque você sabe que a experiência ruim que ela teve em outros lugares está atrelada ao excesso de produto. Então, quando você conversa com a cliente, você tem a oportunidade de ouvir isso tudo. E aí, depois que você faz o trabalho, você tem que chegar para a cliente e falar assim, era isso que você queria? Faça a pergunta para a cliente. O terceiro passo é você simplesmente chegar no final e perguntar, era isso que você queria? E aí, se você conseguiu fazer a parte técnica, fazer a parte de diagnóstico, fazer tudo em coerência com o que ela queria, né? E se ela é coerente também, tem essa, né? A cliente às vezes é incoerente. Mas se você conseguiu perceber e fazer algo coerente, ela vai falar, era exatamente isso que eu queria. Mas você percebe que você foi construindo isso tudo? E se ela virar para você e falar, não era isso, né? Porque muita gente trava, fica com medo. Ai, não vou perguntar, porque senão se ela falar que não, vou tremer toda, né? Vou ficar tremendo, vou ter que refazer o trabalho. Você vai ter que refazer o trabalho.
Porque se chega no final, você pergunta para a cliente se era isso que ela queria, ela fala que não, aí você vira e fala, tá, o que eu preciso fazer? E aí, na próxima vez que você atender essa cliente ou uma cliente numa situação parecida, você vai saber melhor qual a melhor conduta para lidar, para tomar naquela situação. Então, a pergunta final, o terceiro passo, que é você chegar para a pessoa e perguntar se era isso que ela queria ou não, é o que vai te trazer crescimento a longo prazo. E é o que vai fazer você ouvir mais vezes essa frase, era isso que eu queria. Você construiu essa frase, você foi construindo ao longo do seu atendimento essa frase específica, beleza? Eu vejo que muita gente na área da beleza acaba olhando para a atuação do cabeleireiro, inclusive os próprios cabeleireiros, como algo 100% artístico e muitas vezes esse 100% artístico está ligado à aleatoriedade. Então, é um processo artístico, então eu tenho que estar inspirado, depende da cliente, depende muito se hoje eu estou bem ou não estou bem. E isso não faz parte do meu estilo de trabalho, gente, tá? Só para vocês entenderem. Isso não faz parte do meu estilo de trabalho. Eu confio muito mais num processo de atendimento onde o que eu vou fazer no cabelo da cliente acaba sendo uma consequência, né, uma escolha daquilo que eu busquei dela, daquilo que eu conversei com ela. Então, essa forma de enxergar, né, a profissão de cabeleireiro, a atuação do cabeleireiro, faz com que eu traga para vocês, como eu falei, não só essa parte técnica assim, vai lá e faz assim, mexe aqui, ela não. Eu trago sempre essa diversidade de conteúdo para conseguir abrir os olhos de vocês para que um bom processo de atendimento, ele vai fidelizar mais, ele vai evitar que você se desgaste com resultados indesejados, né? Com clientes que reclamam. Então, imagina a sua forma de atuação como se estivesse num palco onde você já leu o seu roteiro, você tem lá um roteiro muito claro, você sabe o que você vai fazer porque você se preparou, porque isso tudo está muito claro para vocês. Então, eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem na cabeça de vocês. Imagina como se você subisse ao palco, né? Como se fosse um teatro, e você chega nesse palco e você sabe o que você vai fazer, sabe o que você vai falar, versus você subir ao palco, você não está preparado e você não ter a segurança da sequência das coisas, né? E você está lá exposto, né? Então, acho que o resumo da live é esse, beleza? Deu uma viajada aqui, mas faz parte também, porque, enfim, eu acredito muito que as coisas que a gente faz tem muito a ver com filosofia, tem a ver com também a gente entender esses conceitos mais abstratos, para então direcionar a nossa forma de atuação, tá? Um beijo grande para vocês, uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe muito vocês. Fui!